Copa Libertadores 2025, definidos os confrontos das oitavas de final. Vou colocar na tela. Tá aí, o São Paulo vai pegar o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. O Botafogo pega a LDU, Libertad e River Plate, Universitário e Palmeiras. E do outro lado, Fortaleza e Vélez, Peñarol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes e Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Vamos falar um pouco de alguns confrontos, né? O Atlético Nacional aí enfrentando o São Paulo. O Atlético Nacional foi vice-líder do grupo, né? Um grupo talvez o mais difícil, que tinha o Internacional também e o Bahia. E é um time que tem capacidade de jogar um bom futebol, um time interessante, né? Um time que deu trabalho no grupo e passou, né? A expectativa era que Inter e Bahia passassem e o Atlético Nacional surpreendeu, conseguiu passar, fez alguns bons jogos aí. É um adversário difícil para um São Paulo que não vem bem, né? Ainda acho que o São Paulo é favorito nesse confronto, porque o São Paulo é um time na Libertadores e outro no Campeonato Brasileiro, mas é muito irregular. São Paulo caiu num grupo fácil também, fez uma boa campanha, mas caiu num grupo fácil. É um jogo difícil. Meu amigo Thiago Girão, que faz a cobertura do São Paulo aqui no canal, disse que o Atlético Nacional era um dos times que ele gostaria de evitar, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse confronto. Já o Botafogo pega a LDU, né? O Botafogo é o atual campeão da Libertadores, mas não é o mesmo time, claramente, né? Não faz uma campanha nem perto do que fez tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Passou em segundo, passou na última rodada, né? Vamos ver o que o Botafogo vai conseguir apresentar, principalmente depois do Mundial. O Botafogo está prestes aí, assim como o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras, a embarcar aqui para os Estados Unidos para disputar o Mundial. Mas LDU é sempre um adversário difícil, né? Tem a altitude de Quito, que é complicada, é um time que joga muito bem dentro de casa, é um time organizado, né? Não é, em termos de elenco, não é tão competitivo quanto os brasileiros, obviamente, mas é sempre um adversário difícil, a LDU. O Palmeiras pegou o Universitário, né, do Peru. Realmente o Palmeiras tem uma sorte incrível com essas bolinhas na Libertadores, impressionante. Mais um ano aí que o Palmeiras vai estrear nas quartas de final, né? Nas quartas de final, o Palmeiras pega ou o Libertad ou mais provavelmente o River Plate. Aí sim, um confronto de peso. Mas até agora o Palmeiras caiu num grupo muito fácil, né? Fez 18 pontos, 100% de aproveitamento, melhor campanha. E agora nas oitavas pega o adversário, talvez o mais fraco, né? Talvez o mais fraco realmente de todos aí. Então, as coisas são sempre. Palmeiras tem muita sorte nesses sorteios e vai passar tranquilamente pelo Universitário. Vamos ver se a gente tem esse Palmeiras e River aí na próxima fase. Do outro lado, o Fortaleza pega o Vélez, né? O Fortaleza, mais um time que fez uma campanha decente aí na Libertadores e tá mal no Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito mais difícil que a Libertadores, um nível de exigência muito maior, né? Tanto em termos de calendário quanto o nível de dificuldade dos adversários. E o Fortaleza, que tomou 5-0 do Flamengo ontem, Fortaleza vem enfrentando muitas dificuldades. A gente tem falado nas nossas lives de domingo sobre como a impressão de que o Fortaleza estendeu demais, esticou demais a corda para esse elenco. Muitos jogadores já não conseguem render e o próprio Vojvoda, né, não tem feito um trabalho tão bom quanto nas últimas temporadas. Enfim, Fortaleza pegando o Vélez aí, que é um time que tem tradição, né, na Libertadores, campeão em 94, também não está na melhor fase, mas é sempre difícil enfrentar um time argentino, né? Eles são catimbeiros, eles fazem aquelas coisas que a gente já conhece, apesar de hoje um pouco menos. Claro, os times brasileiros têm um poder aquisitivo muito maior, elencos mais recheados, mais qualificados e um poder de influência também na Conmebol, né? Aqueles roubos absurdos que depois a gente foi descobrir que eram realmente planejados. Aí muitas Libertadores de times argentinos foram completamente roubadas, né? É difícil
Acho que não tem nenhum time brasileiro aí que enfrentou o argentino nas Libertadores antigamente e não foi assaltado. Todos eles foram, né? Impressionante. Enfim, o Fortaleza vai para esse confronto aí. Ainda acho que favorito, né? E tem que fazer um bom resultado lá em Fortaleza para para poder passar pelo Vélez Sarsfield, né? Vamos ver. Esse é um confronto um pouco mais equilibrado. Tem também o Flamengo e Internacional, né? Esse é o confronto, o maior confronto das oitavas de final, disparado, né? Ruim para o Flamengo, ruim para o Internacional também, né? O Flamengo acabou se colocando nessa situação porque passou em segundo lugar, né? Fez uma campanha ruim. O Flamengo, ao contrário, né? Ao contrário que eu falei do Fortaleza, do São Paulo, por exemplo, que times que estão mal no brasileiro e fizeram campanhas boas na Libertadores. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Tá jogando bem, vem de 2 vitórias aí, venceu o Palmeiras fora de casa e o Fortaleza por goleada ontem, mas na Libertadores não jogou bem, né? Quase ficou de fora, passou perto de ficar pelo caminho na primeira fase e e agora, como eu falei, é mais um time que vai aí embarcar para o Mundial, volta para jogar essas oitavas de final depois, agora vai ter uma pausa longa, né, e vamos ver como ele vai encarar o Internacional, que é um time que também, que conseguiu essa classificação aí no último jogo, venceu o Bahia, um jogo emocionante, mas que vem muito mal no brasileiro também, né? O Internacional faz uma campanha muito decepcionante. Meus amigos colorados aí preocupados, o Inter vai para essa pausa aí do Mundial atrás do Grêmio, bem atrás do Grêmio na tabela de classificação do Brasileirão. E o Grêmio que tá mal também, né? O Internacional e o Flamengo aí fazendo esse confronto, o Flamengo é favorito, na minha opinião, o Flamengo é favorito, tem mais elenco, mais time, o Internacional tem que ser aqueles casos de que o time chegue muito bem naquela semana, esteja muito bem, ou faça um jogo muito bom no Beira-Rio. O Inter que começou, né, o Campeonato Brasileiro, começou jogando contra o Flamengo, conseguiu empate lá no Maracanã. O Inter parecia que vinha, como todo ano a gente prevê o Inter forte, né? Parecia que ele vinha forte, campeão gaúcho, mas agora tá oscilando demais e vai depender aí. O elenco do Internacional é muito mais curto, então vai depender de jogadores importantes estarem bem fisicamente, principalmente o Alan Patrick, né? Se esses jogadores, se o Inter tiver todos os jogadores à disposição, tiver completaço, aí pode tentar num confronto de mata-mata, tudo pode acontecer, pode enfrentar o Flamengo de igual para igual, mas é um confronto, eu acho que o Flamengo é favorito, mas é aberto, né? Realmente não dá para cravar nada. E é isso aí, confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores e que só volta aí depois dessa parada para o Mundial. Valeu!